Boa noite para todos que estão aqui. Sejamos todos muito bem-vindos para um episódio especial do estudo do Apocalipse, porque esse é o capítulo número 22. O capítulo 22 é o capítulo que vai encerrar o estudo do Apocalipse, né? Nesse estudo, nós utilizamos algumas obras que foram básicas para esse estudo aqui. Eu utilizei a interpretação sintética do Apocalipse, que eu tenho no meu Kindle. Então, eu usei interpretação sintética, que é do Caribay Schutel, que é uma obra bem fininha. Utilizei uma obra, por incrível que pareça, de interpretação do Apocalipse feita por Isaac Newton. Sim, o Isaac Newton, o físico que estudou a gravitação universal, a gravidade. Estudamos também utilizando outras obras espíritas que traziam lá e cá alguma informação, alguma coisa de Cabala. Hoje eu vou trazer algumas coisas de Cabala também. Navegamos pelos conhecimentos do livro de Daniel, utilizamos o material do Daniel, e eu utilizei também um livro que o Laelder me deu, que é este aqui, Apocalipse segundo o Espiritismo, essa obra. Peguei algumas informações que tinham aqui também, e a gente foi buscando onde tinha detalhes para fechar. Hoje a gente deve fechar a obra, e são 22 capítulos. A gente estudou um capítulo por mês, então seriam 22 meses, o que significa dizer que nós estamos há 2 anos trabalhando. Eu ainda era uma criança quando esse estudo começou, e agora nós já estamos aqui, depois de 2 anos, fechando essa programação. A gente vai já começar o último capítulo, mas só para deixar de antemão a informação, a partir do próximo mês a gente já começa a próxima obra, que acabou o Apocalipse. E o nosso desejo no próximo mês é nós estudarmos a obra de Krishna, o Bhagavad Gita. Também a gente vai estudar um capítulo por mês, se Deus assim permitir. São 18 capítulos, vão ser 18 meses. É 1 ano e meio aí trabalhando o Bhagavad Gita. Eu tenho aqui 3 versões do Bhagavad Gita. Eu tenho esta, que é o Bhagavad Gita em Esperanto, é Francisco Valdomiro Lorenz, só que ele é a tradução do sânscrito para o Esperanto. Francisco Valdomiro Lorenz era um espírita do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele nem era brasileiro, ele era de um país desse da Europa aí. Não vou lembrar agora de que país ele era, mas na internet a gente acha fácil. Ele falava, se não me engano, 104 idiomas. Se não me engano. E ele preferia se expressar no Esperanto, que achava o mais fácil de todos. Então, ele traduziu o Bhagavad Gita para o Esperanto. E é o que eu gosto de usar, porque eu me sinto assim mais próximo do texto original. E às vezes eu vou visitando outras traduções quando eu preciso fazer alguma complementação das leituras que a gente já tem. Esse é a tradução do Lorenz para o português, esse é a tradução do Lorenz para o Esperanto. É o mesmo tradutor em 2 idiomas diferentes. Tá? Então, nós podemos começar abrindo aí o capítulo 22 do Apocalipse, né, para a gente poder ir se apropriando desse texto. Antes da gente começar o 22, deixa eu só falar um pouquinho do 21. Quando a gente estudou o capítulo 21, nós já estávamos vendo a Terra renovada. Então, o capítulo 21 foi o capítulo da instalação da regeneração no planeta. A Nova Jerusalém desceu, e houve toda uma referência às 12 tribos de Israel, com aquela questão das pedras. Lembra que a gente comentou das pedras? Essas pedras aparecem na capa do livro. Essas pedras que estão aqui eram as pedras que ficavam no peito
do sumo sacerdote, que eu até comentei na semana passada, não falei lá, Helder, das pedras Uhum. que ficava, que acendia as letras quando faziam as Isso. perguntas, né? Isso. Então, aí a capa do livro aqui trata desse momento aí da rua de jaspe, das coisas de ouro, não sei o que, de ametista, cada parte da cidade com uma peça das 12 tribos. E agora a gente vai para o encerramento da obra do capítulo 22. Então, nós podemos começar a leitura do 22, por favor. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 1. Mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Pode parar. Pode parar. Para aí. Nessa nova cidade, nesse novo céu, nova terra, novo tudo, nessa regeneração, vai ter uma fonte, né? É isso? Vai ter um rio. Como é que ele diz? Mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Isso, beleza. O que é uma água límpida? Lembra que a gente fala muito dentro da literatura espírita sobre o resgate da mensagem original, de que a gente precisa trazer a pureza doutrinária, que a gente tem que evitar com que a doutrina espírita ela se contamine das coisas do mundo, que ela é o cristianismo redivivo. O que seria um rio de água límpida? O rio de água límpida é uma doutrina limpa, pura, que não tem mácula. Então, vai surgir uma doutrina pura para a fonte de água viva que mata a sede, a mensagem essencial de Jesus, ela volta a aparecer no planeta. E as interpretações que a gente encontra sobre isso na literatura espírita é que essa água viva que o Cristo falava é essa que aparece aqui. É a mensagem original de Jesus entregue límpida e cristalina, como se alguém voltasse a entregar a mensagem pura de Jesus. O Espiritismo se apresenta como sendo o grande representante do cristianismo redivivo pela possibilidade de restaurar a mensagem de Jesus sem nenhum tipo de prurido, sem nenhuma mácula, sem nada nesse sentido. Então, aqui nós temos o rio como sendo a mensagem espírita. É confuso o que eu estou dizendo, Laelder? Então, a água pura é a mensagem cristalina, pura, sem mácula, a mensagem sem a contaminação do pensamento dos homens. E ela parte de Deus, porque é uma revelação divina. Ela vem descendo dos céus na direção dos homens. Deus e o Cordeiro são de onde promana essa revelação, mostrando a sua origem, como é que foi que tudo foi feito. Ok. É claro isso? Tá claro. Para mim tá claro. Estou entendendo. Beleza. E aí? No meio da praça, versículo 2. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes. Stop. Aonde apareceu essa informação de árvore da vida? Você lembra? Não me lembro, não. Lá no Gênesis, dentro do Éden, tinha a árvore do bem e do mal. Sim. E lá tinha a árvore da vida. Só que, como o homem desobedeceu, ele perdeu acesso à árvore da vida. E lá, Deus disse o seguinte: não, tira ele do Éden, para que ele não coma do fruto da árvore da vida. Porque se ele comer do fruto da árvore da vida, ele se fará como nós. É o que está dito lá no texto. Como que os homens poderão se fazer como Deus?
É porque, na verdade, não eram deuses, eram demiurgos, eram os Elohim. Os Elohim, eles são, na verdade, seres de uma evolução muito grande e que colaboram na construção dos planetas, na visão que a Cabala tem e que é muito parecido com o capítulo 1 da obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então, essas entidades extremamente evoluídas teriam observado que o homem não poderia ter acesso ao conhecimento das coisas espirituais porque ele poderia usar essas coisas de maneira equivocada. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, quando a gente estuda as considerações que o nosso querido Hermes Trismegisto faz lá, ele diz o seguinte: o conhecimento espiritual não pode ser entregue para os maus. Porque se o conhecimento espiritual for entregue para os maus usarão pessimamente o conhecimento espiritual. Então, você tem que fechar as portas do conhecimento espiritual para quem é mau. Essa ideia que Hermes tem é o que aparece lá no livro do Gênesis. E expulsa os homens do paraíso, bota 2 querubins com espada protegendo a entrada do Éden para que ninguém entrasse, e eles são expulsos do paraíso. Eles não podem ter acesso à árvore da vida. Só que agora a árvore da vida volta. Não é lindo isso, Laelder? Olha só. Essa árvore da vida que nos foi negada lá no Gênesis, porque o homem não sabia, de certa maneira, lidar com essa árvore, ela agora está sendo oferecida à humanidade no meio da praça. Ou seja, aquilo que antes era proibido, agora está na praça para todos. O que significa estar na praça? Que ela é universal. Ou seja, o conhecimento agora está disponível para todos, que é o que a doutrina espírita nos fala, né? E nesse período da chamada regeneração, o conhecimento espiritual vai estar disponível para todo mundo, porque a revelação é universal, a revelação veio para que todo mundo tenha acesso a ela. Então, esse conhecimento vai ser de todas as pessoas. E aqui, na capa desse livro, aparece uma árvore, tá vendo essa árvore aqui, ó? Eu acredito que ele está querendo representar a árvore da vida. Eu acho que é isso que ele quer representar. A árvore que tem no texto é a árvore da vida. Mas a árvore da vida não é assim. A árvore da vida, segundo o conhecimento judaico, ela foi vista por Abraão. Abraão viu essa árvore e ele fez um livro descrevendo essa árvore. O livro se chama Sefer Yetzirah. É um livro que só tem 3 páginas. Por quê? Porque as 3 páginas, na verdade, é a descrição da figura que ele viu. E eu queria, Laelder, que você colocasse a figura para a gente. Vamos ver se essa figura aparece aí para vocês. Mostra aí para nós essa figura, para a gente. A árvore é bem pequenininha. Pronto, tá aí. Tá linda, olha que lindo. Esse desenho chama-se Árvore da Vida. Tem nada de árvore, né? Esse desenho é o que os judeus chamam de Etzichaim, a árvore da vida. É o roteiro para a perfeição humana. É o caminho do autoconhecimento. E ele é composto de 11 bolinhas. Cada bolinha dessa chama-se Sefirah. Em hebraico é Sefirah, que a gente traduziria por emanação. Plural de Sefirah não é Sefirás. Plural de Sefirah é Sefirot. Então, são 10 mais uma, 11 Sefirot. Aí está o caminho para a perfeição. A gente entra embaixo e sai lá em cima. Ou, por outra, Deus, quando tudo criou, começou em cima e foi desdobrando, foi, terminou lá embaixo. Então, no número 1, que é Keter, está Deus, o absoluto. E ele vai se desdobrando, até chegar no 10º lá embaixo, chamado Malhut, que é a expressão mais básica do princípio da evolução. Dentro do conhecimento da Cabala, existe uma quantidade enorme de pessoas que estudam a árvore da vida há séculos e milênios. É um conhecimento multimilenar.
tentando interpretar o que é esse roteiro de autoconhecimento que está aí. Eu vou rapidinho, permite, Glaelder, vou passar rapidinho pelo que é a árvore da vida, para a gente não perder os versículos que nós temos que estudar hoje. Então, é assim, ó. É verdade, Deus começou lá de cima, do 1, aí veio descendo, Keter, Romá, Biná, e aí foi descendo, foi para Hesed, Gevurah, Tiferet, e foi até chegar em Malhut. Eu não estou lendo errado, não, é Malhut, porque o CH no hebraico tem som de J do espanhol, aquele som gutural. Então, é Malhut, não é Malchut. Não estou lendo errado, não. É Malhut. Onde tiver CH em qualquer palavra em hebraico, você pode arrastar a garganta, porque é a tradução correta. Então, a gente começa em Malhut. Tradução de Malhut para português é reino. E aí significa o seguinte: você entra na árvore da vida quando você entra no reino, que é essa 10ª lá embaixo, Sefirot lá de baixo. Quando você entra em Malhut, você entrou na árvore da vida. E quando é que eu entro no reino? Quando eu me torno um cidadão livre. Porque quem mora no reino são os livres. Quem é cidadão mora no reino. Os servos não têm acesso ao reino. Então, entrar em Malhut é quando nós saímos da condição de escravo para a condição de homens livres. O escravo é aquele que é escravo das suas paixões e é aquele que é escravo da vontade dos outros. É aquele que culpa os outros por seus insucessos. A minha vida é assim por causa do meu filho. A minha vida é desse jeito por causa da minha mãe. A minha vida é assim por causa dos meus filhos. E assim vai, né? Mas, na verdade, quando eu piso em Malhut, é quando eu digo assim: eu, na verdade, posso compreender de maneira muito clara que eu vivo em Malhut porque eu assumi a responsabilidade de guiar a minha própria vida. Eu sou o artífice da minha história. Quando eu digo eu construo minha história, é porque eu pisei em Malhut. É descobrir-se o responsável por sua vida. É descobrir que a vida depende de você, que você não é certo e os outros errados, que o errado é você que tem que se consertar. Porque quem está fora de Malhut diz: não, eu estou certo, os outros é que estão errados. Esse não vai mudar nunca. Eu só vou mudar quando eu disser assim: não, o responsável pelo meu erro sou eu. O errado sou eu. O errado sou eu. Quando eu digo eu sou o errado, eu assumi que eu sou uma pessoa que precisa se corrigir, que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas. Então, quando eu consigo isso, eu pisei lá em Malhut, na base. Então, o primeiro passo para o grande mecanismo da evolução é você chegar nessa condição aí, ó, e dizer: eu descobri que eu sou um pobre de espírito. Então, aqui é o pobre de espírito. Esse 10º, esse Malhut aqui, é o pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu preciso, para pisar em Malhut, descobrir que eu tenho falhas. Descobrir que eu sou pobre de espírito. Aí eu piso nesse ponto. O nome desse campo chama-se reino. A partir do momento que eu entro aqui, eu estou apto para crescer. Malhut, sim, é a primeira bem-aventurança. E buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra reino de Deus não aparece no Velho Testamento. A primeira pessoa a falar de reino de Deus é João o Batista, quando ele fala: o reino dos céus está próximo. E é Jesus que vai dar robustez para esse conceito. E muitos cabalistas dizem que esse conceito vem daqui, embora a cabala seja bem anterior a Jesus, né? Não veio depois que os ensinamentos de Jesus vieram, ela é bem mais antiga que o Cristo. Mas você chegar em Malhut é você descobrir que você tem fragilidade. E olha que a coroa está lá em cima, o Keter é a coroa, então o reino está aqui, mas a coroa para você pegar está lá em cima. Tá? Depois de Malhut, você vai para o 9, que é Yesod, equilíbrio.
Porque não adianta você descobrir que você está em Malhut e não se equilibrar. Você tem que ter serenidade de espírito, cara. Você não pode ficar igual doido. Então, eu tenho que descobrir que eu sou errado, mas eu não posso ficar maluco. Eu descubro que eu tenho falhas, descubro que eu errei, mas eu tenho que manter o meu equilíbrio. Yesod significa equilíbrio, fortaleza, estabilidade. Repare que ela está bem no meio. Ela está bem no meio, não está nem do lado esquerdo e nem do lado direito. Está bem no meio. Yesod, equilíbrio, ponto de estabilidade. Então, eu preciso não me desesperar. E a segunda bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, não é? E depois a terceira diz bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. A terceira bem-aventurança é bem aí no Yesod, a serenidade de espírito. Você fica tranquilo. Descobri que estou errado, mas eu fico tranquilo. Aí você vai para Hod. Hod, que é do outro lado. Hod é traduzido como glória, mas não é bem glória. A tradução que o judaísmo faz para Hod é a gente lutar para ser alguém que consegue ter a condição de divulgar aquilo que já sabe. Então, Hod é divulgar o que já se conhece, é dar aos outros informação daquilo que se sabe. Isso é o padrão Hod. O que nós estamos fazendo aqui é Hod, tá? É divulgar para as pessoas aquilo que eu já consegui descobrir. E eu tenho depois o Netzar, que é vitória sobre as imperfeições, não é vitória sobre os outros. Então, você descobre que está errado, você busca o seu equilíbrio, divulga o que sabe e se transforma. E observe que essas sefirotes, elas têm uma conexão entre si. Então, essa primeira parte, essas 4 aí de baixo, elas dizem respeito ao mundo material, a luta da encarnação. Isso aqui é muito parecido com a encarnação humana. 7, 8, 9, 10 é a encarnação. Eu descubro que estou errado, eu me equilibro, eu divulgo, eu me transformo, eu divulgo, eu me equilibro. Então, há uma dinâmica entre essas 4 aqui. Hod estaria mais ligado à ação de um discípulo ou de um apóstolo? Ainda é um discípulo. Ainda é um discípulo. Isso está na base do conhecimento. Nós todos estamos nessa parte de baixo aqui, ó, nesses 7, 8, 9 e 10. Ninguém está aí para cima. Ninguém está para cima. A parte de cima, a partir da 7ª, é para as almas muito evoluídas, não é para nós. Então, nós temos ali, ó, Tiferet, que significa beleza. Observem que essa Sefirá, ela se conecta com todas as outras. Todas as outras. É a única Sefirá que se conecta com todas as outras Sefirot. É a única. Todas as demais falam com uma, mas não falam com outra. Essa fala com todas. Tá? E essa beleza aí é a beleza espiritual, a plenitude espiritual, a grandeza, a condição de sim, meu Deus, eu encontrei a plenitude da vida, eu entendi o propósito de todas as coisas, eu alcancei a capacidade de ver Deus em tudo. Essa diferente aí é a 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Esse vê tudo, tá vendo? Ele vê tudo. Essa Sefirá vê tudo. Ele vê a Deus, vê tudo. E ele é a beleza, porque é quem enxerga a beleza em todas as coisas. Um pouquinho mais para cima, você tem 2 Sefirot, Gevurah e Hesed. Gevurah é justiça, julgamento, justiça. E Hesed é misericórdia. Deus é
Justiça e misericórdia. Justiça de um lado, misericórdia do outro, no mesmo nível. Não estão em níveis separados, justiça e misericórdia. E isso é velho, tá, Laelder? Isso Kardec vai bem depois. Justiça e misericórdia está aí, ó. Uhum. E a beleza de Deus está no equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, que é essa beleza aí no meio. Então, Gevurah é justiça, Hesed, misericórdia. Qual é a quarta bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a quinta bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Está aí, ó, misericórdia. Está aí a bem-aventurança de novo para você. Então, esse segundo ponto aí, essa segunda tríade, você está vendo aí, ó, Pered, Gevurah e Hesed, eles formam um triângulo. Estão vendo o triângulo aí, ó, formado por 4, 5, 6? Formou um triângulo com o bico para baixo. Tá certo? O equilíbrio entre justiça e misericórdia para ver a beleza de Deus é para as entidades altamente evoluídas. Para os espíritos, meu Deus, isso ainda não é para nós. Nós estamos na condição aqui 7, 8, 9, 10. Esse 4, 5, 6 é para quem já conseguiu realmente alcançar, são espíritos superiores, são espíritos assim muito evoluídos, que chegam nessa condição aqui de 4, 5, 6. Ok? Ok. Você viu que tem um triângulo para baixo aí? Tem. Quando juntam o 3 e o 2, né? Não. E o 5, o 4, o 4, o 5 e o 6. 4, 5, 6 formam um triângulo. Aqui, beleza. Ó. Aí você tem mais para cima, você tem Binah, Hormah e Keter. Isso aí já é do nível de Deus, tá? Isso já não é mais no nível dos homens. Binah, Hormah, Keter é para os espíritos puros, sendo que Keter significa o absoluto. Keter é Deus, tanto que a letra está maior. Em Keter ninguém chega, mas os espíritos puros chegam em Binah e Hormah. Binah é a compreensão de toda a lei, é a compreensão de tudo, é a compreensão do universo. Isso é Binah. A compreensão, a lei, o conhecimento da lei, conhecimento de todas as coisas, de todas as ciências. Isso é Binah. Mas, Jorge, posso fazer uma pergunta? Pode, se eu vou responder, né? Não, se Deus quiser, você responde. Tem como, dentro dessa sua informação, tem como a gente descobrir, para essa encarnação, qual seria dessas estruturas, dessa árvore, que nós deveremos, assim, implantar ou trabalhar para conquistar? Já que, pelo que você coloca aqui, como se fosse uma teia de aranha, né? Os filamentos estão conectados. Se você mexe num, mexe no outro. Se você for para um lado, vai envolver o outro. Não haveria um eixo central, não, para que a gente pudesse compreender? Eu faria a seguinte pergunta. Você já assumiu que você é o artífice da sua vida e parou de culpar as pessoas? Porque se você ainda está culpando os outros, você não está nem em Malhut, então esquece o resto e tenta entrar em Malhut. Quando você disser, sou eu que faço minha vida, aí você entra. E o objetivo é você ir subindo, treco, até chegar lá em cima. Esse é o objetivo. É subir. É subir. Quem está diz assim, não, eu já descobri, só que eu estou muito perturbado, então tem que ir para 9, que é para se equilibrar, aceitar quem é. Isso aqui é autoaceitação, o Yesod é autoaceitação, auto-perdão, auto-encontro. Esse é o Yesod. É eu me equilibrar com aquilo que eu sou. Sabe? E aí você tem transformação moral no Netzah e você tem divulgação da mensagem no Hod. Então, divulga, se transforma, divulga, se transforma, divulga, se transforma, divulga, e aí se equilibra e vive nesses três aí de baixo, esse triângulozinho menorzinho de baixo,
o 7, 8 e 9. Porque eu penso assim, veja só se o meu raciocínio está correto. E às vezes perdoe se eu estiver errado, e aí eu vou até me consertar. Eu penso assim, por mais que você queira, assim, entrar nessa árvore da vida, mas você tem na presente encarnação, pronto, eu como Laelder, na presente encarnação, eu tenho que, assim, focar num ponto, que eu chamaria o eixo central, o eixo. Porque as demais coisas são acessórias. Então, nessa encarnação, vamos dizer assim, nessa encarnação, eu tenho que trabalhar a minha paciência, por exemplo. Por mais que eu venha adquirir as coisas ao redor, aí me corrija se eu estiver errado. Eu tenho que focar, o meu trabalho é na paciência, nessa presente encarnação, como Laelder. É assim? Você já entrou em Malhut? Se você já entrou em Malhut, é na hora de procurar o equilíbrio. Você já reconheceu que você é o responsável pela sua vida? Sim. Já. Então, agora se equilibre diante dessa verdade. Faça seu autoconhecimento, analise, verifique o que você pode mudar e não se desespere com isso. E esse outro. A partir do momento que você conseguir um equilíbrio diante das coisas que você divulgue o que você sabe e se transforme para melhor. Toda a transformação moral que a doutrina espírita fala está tudo no 7. É Netzach. Tudo tem que transformar 7. Tudo está no 7. O Rod é a divulgação. É o pregar. Patrícia Otaviana faz a seguinte pergunta. Então, a maioria de nós está abaixo do 10? Sim, a maioria de 10 está... A maioria de nós está culpando os outros ainda, então está abaixo do 10. Nem entrou está fora da árvore da vida, não sabe ainda, nem pisou em Malhut. Nem pisou, está fora de Malhut. Está fora, a maioria de nós está fora. Porque se você, nas suas conversas, assim, mas é porque fulano, só olha, é um atraso na minha vida, pá! Está fora de Malhut, está fora da árvore. É escravo, é servo, não é cidadão. Eu vou continuar, tá, Laelder? Fica à vontade. Eu estava lá no Biná, estava lá no 3. Biná é o conhecimento, é a informação das leis. A informação das leis. E Hormá é saber usar esse conhecimento a serviço do bem, que é sabedoria. Porque eu posso ter conhecimento e não ter sabedoria. Então, o 2 é a sabedoria. E o ser humano só vai até o 2. Não chega no 1 nunca. Porque o 1 é Deus. Ali é a perfeição absoluta. E lá ninguém vai chegar. Eu quero dizer para vocês que tem uma 11ª Sefirot, que nem sempre aparece, tá? Nem sempre aparece. Que é essa azulzinha aí chamada Da'at. Significa conhecimento. Não está dando para ver direito na figura, mas se vocês procurarem outras figuras da árvore da vida, eu peguei essa aí, vocês vão ver que essa sefirá aqui, ela é toda tracejada. Ela não tem a borda dela não é de linha contínua, ela é toda tracejada. Por quê? Porque eles dizem que essa sefirá não existe. Ela é um espelho. É como se bem ali naquela barra horizontal que liga o 2 com o 3, tivesse uma barra. Uma barra. Então, essa barra é como se fosse um espelho. Tudo que está em Keter espalhou para baixo. Então, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, no sentido de ser a imagem e semelhança de Deus, está no nível de Da'at. É aqui nesse azul que está Jesus. Tá? Para os cabalistas, todos os que alcançaram a perfeição relativa estão no nível de Da'at, nível de conhecimento. Tá bom? Aí estão todos os iluminados, tá? Aí está Krishna, né? Estou falando para a Cabala, né? Isso não é espiritismo, isso é Cabala. Então, para a Cabala, Jesus, Krishna, Buda e todos os grandes iluminados, eles estariam em nível de Da'at, que vieram para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, existe Keter,
e os iluminados que estão refletidos aí. Se vocês forem olhar, eu não vou contar, mas se vocês forem contar, tem 22 segmentos de reta aí. Tem 22 ligações. Do 1 para o 3 tem 1, do 1 para o 2 tem 1, do 3 para o 2 tem 1. Tem 22 ligações. Cada ligação dessa é o nome de uma letra do hebraico. O hebraico tem 22 letras. Então, quando você pega o nome de uma pessoa, você anda dentro da árvore da vida para ver por onde é que passa. O Paulo Itter pergunta assim: os espíritos que Kardec classifica na segunda ordem estariam em Biná e Hormá ou um pouco abaixo? Não, a segunda ordem não é a segunda classe, né? É a segunda ordem. A segunda ordem começa nos benévolos. Os benévolos estão aqui para baixo. Muitos benévolos estão em Rod, Netza, são benévolos só. Os espíritos superiores talvez possam estar em Binar, Hormá, né, alguma coisa do gênero. Os espíritos puros. Binar e Hormá é para quem conhece toda a lei, para quem compreende a lei de Deus. É aqueles que armazenam em si todo o conhecimento do universo. Isso é Binar. Está muito longe. Seria aquela frase de Jesus, eu sou, no sentido do verbo fazer. Eu não vou vir a ser, eu sou. Seria esse. Antes que Abraão fosse, eu era, né? Pronto. Antes que Abraão fosse, eu sou. Um negócio assim que ele disse. Pronto. Porque no espírito puro, ele não tem o vir a ser. Ele é. Então. Porque seria isso, não? Talvez seja, né? O estudo da árvore da vida, gente, é feito há milênios. Milênios. Eu estou só mostrando só um pouquinho para a gente entender o que existe. Então, vocês veem que Jesus diz assim: buscai o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está aí o reino para vocês verem, Malhut. Entra em Malhut e depois você vai lutando para conseguir as outras Sefirot. Aí é engraçado, né? Assim, é engraçado entre aspas. Aí você vê Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem, né? Onde está a lei de Deus, né? Na consciência. Então, quanto mais você executa ela, mais a sua consciência se aproxima do Todo-Poderoso. E muito mais você se aproxima de ser ato. Lógico que a gente nunca vai ser ato puro. Afinal de contas, ato puro só Deus. Na linguagem aristotélica, né? O motor não movido, a causa não causada. Né? A gente sempre vai vir assim, por mais que espírito puro nós sejamos. Por isso que Jesus disse, né? Vós sois deuses, sois a luz do mundo. E aí ele coloca também aquela frase, né? Procurai o reino dos céus, não. Acumular tesouros, onde ladrão não roubam e traça não corrói. Que tesouro é esse? É buscar o reino dos céus que está dentro de nós, que é a execução da lei, né? Da lei divina. Com certeza. Os tesouros estão aí. Você vai pegar uma coroa lá em cima, ó, tá vendo? Você tem que ir atrás da... Uhum. Você tem que subir aí. Porque quando Deus cria descendo, tá? Quando Deus, que está em Keter, ele cria descendo. E o homem, quando quer se aproximar de Deus, ele vai ter que ir subindo. Ele sobe no sentido inverso para chegar em Deus. Tranquilo? Tranquilo. Então, agora vamos voltar para o versículo 2. Versículo 2. Aí tá assim, que eu vou continuar porque você pediu para dar uma parada. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês. E suas folhas servem para curar as nações. Então, a árvore da vida agora vai estar plantada na praça. Esse conhecimento vai estar entregue para todos. E essa árvore, ela vai dar 12 frutos. E ela vai dar fruto todo mês. Se ela tem 12 frutos e ela vai dar o seu fruto todo mês, qual é o mês que não vai ter fruto? Nenhum. Porque ela tem 12 frutos e todo
todo mês ela dá um dos frutos. Então, consequentemente, nunca mais haverá fome. Então, nunca mais. Então a gente entende aqui praça como questão pública, né? Para todo mundo, caso. A praça está para todo mundo, é universal agora. Certo. O conhecimento não é mais dos templos. O conhecimento não é mais nas escolas fechadas. Agora está na rua. Lindo, né? Digamos assim, poderíamos dizer, Jorge, que vai acabar questões institucionais. É isso que ele quer dizer. Que o conhecimento espiritual não pertencerá às doutrinas. Que o conhecimento espiritual é um conhecimento universal, é da criatura. Aí, é por isso que eu acho assim, desculpa o que eu vou dizer, assim, eu acho que a espiritualidade passa tanta informação para nós outros, através de vários livros das mais variadas estruturas. Quando você falou isso, só me lembrei da Boa Nova, o livro A Boa Nova, né? Quando Jesus vai manter o diálogo com aquele doutor da lei, aí onde reinarás, né? Aí ele bate no coração. Quer dizer, assim, é como... São certas dicas que o plano espiritual dá para a gente, que a gente parece que não entende ou não quer entender. Aí diz, olha, gente, preste atenção. A questão institucional, ela não pode ser preponderante na questão do coração. O seu sentimento, o coração, ele tem que ser mais além do que a questão institucional. Bom, é o que eu... Não sei se eu estou vendo errado, mas... Exato. E assim, produzir frutos mês a mês, de mês em mês ela vai produzir, ela tem 12 frutos, né? E dando o seu fruto de mês em mês. Então, são 12 meses, 12 frutos, mês a mês vai caindo o fruto, sempre vai ter alimentação. E as flores, as folhas que a árvore tem, serão para a saúde das nações. Ou seja, essa árvore que vai, digamos assim, ter as suas folhas, que é o que dá a proteção. Quando você fala que você fica na sombra de uma árvore, você fica na sombra das folhas da árvore, né? Você não fica na sombra da árvore. Jorge, aí a gente pode interpretar, seria uma questão mais profunda interna, que seria o fruto, porque é o alimento, que é a parte interior, e a outra seria a parte externa, que seria as folhas. Pode ser, né? Mas as folhas, elas significam abrigo, né? Pronto. As folhas são abrigo. Então, as nações se abrigarão na sombra da árvore da vida. Vai garantindo saúde para as nações, ou seja, haverá paz. Essa doutrina, essa árvore da vida, os frutos que ela vai oferecer, trarão para as nações paz. Trarão saúde, trarão para elas não o adoecimento, a fome, a miséria, a desgraça, não. Trarão saúde para as nações. O mundo viverá numa condição de paz. E ele segue explicando isso, dizendo, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Exato. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre as suas frontes. Perfeito. Então, cadê o templo? Pois é. Cadê o templo? Pois é. O templo é na praça. Isso. Acabou. O templo é na praça, ou seja, a religião é na vida. A religião não é mais dentro do templo, a religião é vida. Eu vejo a lei de Deus na vida, e eu vivo aquilo porque é o que está posto, né? É o que está posto. Versículo 5. 5. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos.
Então, Paulo está lembrando aqui do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que ele diz para ela, porque haverá o dia em que o Senhor será adorado em espírito e verdade, que ela pergunta, vai ser onde? No templo de Gerezim ou lá no templo de Jerusalém? Haverá o tempo em que o Deus será adorado em espírito e verdade. É esse tempo aí, tá? E tem um detalhe aí nessa sequência que o Laelder acabou de ler, que não haverá mais noite. Não haverá mais noite. Ou seja, nós não teremos mais os períodos da escuridão, das sombras. Haverá sempre dia. E eu estava lembrando, quando lendo sobre isso, de uma passagem no livro Memórias de um Suicida, que comenta que na cidade espiritual onde eles estão, nunca é noite. Sempre está iluminado. É sempre dia. Não fica escuro. Né? E é isso mesmo. Só que aqui é um sentido figurado, né? Porque o nosso planeta vai continuar tendo noite, vai continuar tendo dia, mas não terá mais a escuridão no sentido daquilo que o homem muitas vezes executa no período sombrio da noite e tal. Então será sempre dia, no sentido da luz, né? Haverá sempre luz. E ele segue no texto para o 6, pode seguir para o 6. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Vocês estão vendo que vai acontecer muito em breve, isso foi feito lá no século I e já tem 20 séculos. Então, esse muito em breve aí é na conta de Deus, tá? Que se era muito em breve lá na época de João, vocês imaginam que os tempos não são do jeito que a gente conta. Os tempos são contados de forma diferente. E eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Esse aí, essa palavra, eis que venho, eis que presto venho, é Jesus falando, tá? Ele virá em breve. E bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, não é isso? Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Olha só, ele foi querer adorar o anjo. Aí olha o que o anjo diz para ele. Ele, porém, me impediu. Não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. Exatamente. Ele não permite ser adorado por João. Tá? E acrescentou, não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto... Perfeito. Ele está dizendo para ele para não guardar as palavras, para divulgar o que ele estava vendo ali, para fazer esse livro aí que a gente está lendo. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Ou seja, divulga o que tu sabes. Divulga o que tu sabes, porque é importante que tu divulgues, porque as pessoas que são injustas ainda vão ser injustas, o que é sujo vai continuar sujo. Agora, quem é justo, já é justo. Então, entrega o que tu sabes para ver o que ainda consegue mudar disso, né? Porque hoje a situação é essa. Mesmo as pessoas de posse do conhecimento continuam do mesmo jeito que são. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Isso aí Jesus falando. Uhum.
Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Eu sou a primeira letra e sou a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Vocês sabem aonde é que está isso escrito assim também, parecido? No Bhagavad Gita, no capítulo 10. O Krishna diz isso. O Krishna diz assim, a letra A tem meu nome. E aqui ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o A e o Z, né? E no outro momento o Krishna diz, eu sou o princípio, o meio e o fim. Porque Krishna é o Deus da estabilidade. Então ele tem que ser aquilo que mantém o equilíbrio das coisas. Por isso que eles falam que Jesus teria ido à Índia, pois os pensamentos são similares. Poderia ser, né? Mas e se fosse ele que mandou o pessoal para a Índia, né? Se o governador planetário mandou para a Índia. Porque, veja, a Índia é o primeiro centro de formação de mão de obra espiritual do planeta. Tudo vai para a Índia, ali na Índia eles se formam e depois eles pegam o pessoal da Índia e jogam no planeta todinho. Então, o Egito é bem depois da Índia, a Grécia, tudo é depois. É na Índia que tudo começa. A primeira escola secreta é feita na Índia. Ali que estão os primeiros, estão os Vedas, é lá, o Mahabharata é lá, tudo é lá. Aí depois é que aparece no Egito, aparece a Cabala. Por quê? Porque eles pegam da Índia e levam para outros cantos. Assim como o Brasil hoje é um centro de formação, a Índia já foi no passado também. Tá? A árvore do Evangelho vai sendo transplantada. Estava na Índia, passou para Israel, de Israel passou para cá. Não sei se vai ficar aqui muito tempo, mas por enquanto está por aqui. Não sei, né? Eu acho. Vamos ver. Vamos para frente. Bem-aventurados. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Entrar pela porta. Aqui na minha tradução, em português, assim, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Não tem nada a ver com lavar as roupas. Que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Porque quem guarda os mandamentos vai herdar a terra, lembra? Se guardardes os meus mandamentos, herdareis a terra. Então, você vai guardar os mandamentos e vai poder herdar a terra para poder ter acesso à árvore da vida. E entrar na cidade pelas portas e não pulando os muros dela. Eu estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém, certo? Só para o pessoal estar ciente aí. Okay. Essa aqui é de João Ferreira de Almeida. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Está dizendo que quem está cheio de imperfeição não vai entrar na cidade, né? E eu fui procurar, rapaz, o que tinha nesses cães aí, porque eu fui tentar descobrir se era cão mesmo, se era alguma... E o pior é que é cão mesmo, cão que late, au, 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 au. No original é cão que late, não é cão de demônio, cão de... É cão, au, au, au. Então vamos ficar fora. Os cães, os feiticeiros, os mágicos, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Certo. Aí agora um versículo mágico, que é o versículo 16. Diz assim o versículo 16. Eu, Jesus... Stop. É a primeira vez nesse livro que a palavra Jesus aparece. É a primeira vez. Toda vez ele foi chamado de Cordeiro. Agora apareceu Jesus.
Olha, o Aragão está dizendo assim, não seria cão no sentido das paixões animalescas? Certamente sim, né? Certamente sim. Os animalizados, os bestializados, ou com paixões animalescas, perfeitamente. Mas eu quero dizer assim que eu fui procurar no texto para ver o que estava escrito, e está escrito cão que faz au mesmo, né? É o que está escrito lá. No grego, no esperanto, é tudo cão mesmo. Mas você tem razão, Aragão. Não pode ser cachorro. O cachorro não tem nada a ver com isso, né? O cachorro cumpre a lei de Deus, ele late direitinho, faz tudo que tem que ser feito. Nós é que não cumprimos. Então, aqui a gente chega num ponto em que, pela primeira vez, a palavra Jesus é pronunciada. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Muito bem, muito bem. Eu não quero confundir a cabeça de ninguém. Não quero confundir a cabeça de ninguém. Mas vocês sabem quem é chamado de estrela da manhã? O Vênus. Não, na Bíblia. Estrela da manhã é Vênus, é verdade. Não, sei não. Lúcifer. Sim, é a luz do meio-dia, né? Não é ele? É. Isso. Lúcifer, exatamente. Isso está no capítulo 14 de Isaías. É lá no capítulo 14, no versículo 12, em que ele se refere a Lúcifer como sendo a estrela da manhã. E existem alguns estudiosos que dizem que toda a interpretação sobre Lúcifer está tudo errado. Que aquela estrela maravilhosa, tudo é Jesus, que eles entenderam que teria disputado com Deus, não sei o quê, que aquilo tudo precisa ser revisto, porque não existe essa figura de um rival de Deus. Que tudo precisa ser relido, porque Jesus disse, eu sou a estrela da manhã. Então, volta tudo e tenta reorganizar esse conhecimento. Existem aqueles que defendem esse ponto de vista, tá? É porque e talvez seja a estrela da manhã, a gente pode dizer, seria aquela estrela do meio-dia, né? O sol do meio-dia, porque o sol no meio-dia não projeta a sombra, vai diretamente no seu centro de força coronário. A estrela da manhã aí, ela está no sentido de que, mesmo quando já é dia, ela ainda brilha. Não se apaga com facilidade. É uma estrela que vence a escuridão e se apresenta de dia. A estrela da manhã, a estrela d'alva, né, que é Vênus, todas as estrelas já se apagaram, ela continua no céu, mesmo quando já é dia, porque ela é tão intensa que ela desafia todas as demais. Então, ela é a maior de todas as estrelas no céu. Claro que é um planeta, não posso comparar com Sírius. Estou falando em termos de céu. Quando eu olho, pense na época que esses homens viveram. Então, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é a representação de Vênus. Só que conecta com Lúcifer lá atrás, tá? Muito bem. A 17. E aí? O espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve diga também, vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente água da vida. Exato. Quem é a esposa? A esposa é a igreja. Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Agora já é a esposa, né? Já casou, não é mais noiva. Então, diz a esposa, vem, que ele venha logo, que ele venha logo habitar, que ele venha logo morar aqui. Que a sua doutrina logo venha. Que a água da vida se estabeleça, né? E aí 18. que temos mais? A 18. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro.
19. E se algum tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. 20. Essa daí parece aquelas maldições de múmia, né? De sarcófago. Vamos lá. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. 20. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, veio muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. 21, que é o último. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E acabou o texto. E acabou o texto. Sim, a água da vida novamente reconecta. O rio que aparece lá no início, logo no versículo 2, o rio que desce, é o rio da água viva. Depois vai aparecer o Espírito em verdade, e terceira vez aí a mulher samaritana novamente na água viva, né? Então, com essa discussão, a gente fecha o estudo desse livro. E aí fica uma questão no ar. Afinal de contas, Jesus vai voltar ou não vai voltar? O que a doutrina espírita diz? Vai voltar. Só que não vai voltar como pessoa. Vai voltar como doutrina. Então, ele, na verdade, volta porque sua doutrina retorna. Esse que é o retorno. Por isso que todo olho verá, por isso que todo mundo vai ver. Ele vai retornar. Praça, né? Oi? A praça, vai estar na praça. Vai estar no cotidiano das pessoas, né? Vai estar no cotidiano, ele vai estar no cotidiano. E ali a gente vai ver a volta de Jesus com a regeneração da humanidade. Então, para a doutrina espírita, Jesus vai voltar? Vai. Volta, mas não encarnado para vir, vestido de túnica, de barba, para julgar as pessoas. Não. Ele vem na forma de uma doutrina que se apresenta e que vai transformar todas as coisas. Essa é a beleza do texto. Ok. E acabou, não é? Acabou, né? Senhor Jorge, suas considerações finais. As minhas considerações finais são no sentido da gente fazer uma reinterpretação daquilo que seja o Apocalipse, porque muitas vezes ele nos é vendido como se ele fosse um livro que fala sobre o final do mundo, sobre a desgraça, sobre a destruição da humanidade, né? E, na verdade, não é. A gente vê que ele não é. Por quê? Porque claramente a gente nota que essa humanidade vai se renovar. Vai haver muito problema? Vai haver muito problema, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar de nós termos problemas dentro do texto, o texto não termina ruim, o texto termina bem. E nós, muitas vezes, nos comparamos com as pessoas que dizem assim, eu preciso obrigatoriamente rever muitas coisas da minha vida, porque o Apocalipse é o final e a destruição de toda a humanidade. Ela não é. É uma consequência natural daquilo que a gente fez de equivocado, mas os que forem bons não encontrarão destruição, dores, sofrimentos dessa forma. É muito parecido com a Semana Santa, em que a gente se fixa na sexta e não se detém no domingo, que é a ressurreição e a vida eterna. Então, assim também no Apocalipse, há uma fixação muito grande do homem nas conexões com o negativo, sem perceber os esplendores maravilhosos que nos aguardam. Ou seja, o livro do Apocalipse é um livro otimista, ele não é um livro pessimista. A destruição
é para aqueles que acham que sim, que o livro vai trabalhar a destruição da humanidade, mas ele não é exatamente isso. Isso seria muito importante que a gente compreendesse.